E Pernambuco está com tudo no programa de hoje. Né? Saí de Garanhuns, vou agora para Recife, que eu vou conversar com o médico oftalmologista e escritor pernambucano Roberto Vieira. E sempre que chega a mensagem do Roberto, né, no meu celular eu sei que tem coisa boa aí, tem lançamento novo. E o Roberto acabou de lançar o livro, o e-book, né, o Começar de Novo, em que ele conta a história de todos os primeiros jogos da seleção brasileira depois das Copas. Né? O Começar de Novo é porque começa uma nova temporada já de olho na Copa seguinte. E esse Começar de Novo tem algumas histórias felizes, outras um pouco tristes, né? Foi o caso agora no sábado passado, que foi começar de novo contra a seleção do Marrocos. Mas tem muita história curiosa aí, e quem acompanha o programa há bastante tempo lembra que o Roberto esteve aqui no Olá Curiosos falando de um outro livro sensacional, Seleção de Jaleco, jogadores de futebol que foram médicos, foi uma entrevista maravilhosa. Então, o Roberto é sempre bem-vindo aqui no programa. Roberto, bom dia. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os internautas, os amantes de futebol e da história. É uma honra imensa estar aqui novamente com você. Sou seu fã. Então vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo, porque tem histórias muito legais, né? Quando a gente volta, em 1930, por exemplo, Roberto, tem histórias muito legais. O Brasil está na Copa do Uruguai, né? É eliminado depois de 2 jogos e começa de novo, quase concorreu com a final da Copa, não é isso? A 30 é uma final. Inclusive, quando eu estava escrevendo, o 30 teve um ar muito assustador para mim, porque me lembrou muito os dias atuais. Por um evento que aconteceu aqui em Recife, nas vésperas do jogo, que foi o assassinato de João Pessoa. Então, João Pessoa é assassinado aqui em Recife, a história do Brasil vira de cabeça para baixo, né? A República Velha termina de ir embora, Getúlio vai para o poder, e Friedenreich é chamado para a seleção. Então, Friedenreich ele não faz o último jogo na seleção, mas é o penúltimo jogo na seleção e se encontra com Heitor, o genial atacante palestrino. E os dois velhinhos, eles entram para a seleção para enfrentar a França, que também estava voltando do Uruguai. E é muito curioso como o Brasil, existe uma união do Rio com São Paulo, né, que estavam brigados na Copa, os paulistas são admitidos na seleção, a seleção se modifica e vence a França. E vence a França com gols de Friedenreich e de Heitor, do amigo dele, Heitor. Então eu fiquei, quando eu terminei de ler a história e pensando em Friedenreich, eu imaginei o que seria esse Brasil que jogou contra a França se estivesse na Copa pegando a Iugoslávia. A história seria outra se não tivesse. E é muito engraçado, né, Roberto, porque é muito curioso que a Copa do Mundo para o Brasil terminou no dia 22 de julho. O Brasil foi eliminado ali na primeira fase e volta. A Copa está rolando e vai terminar no dia 30 de julho. E esse jogo que você falou foi já no dia 1º de agosto. 1º de agosto. 1º de agosto. E como, veja só, apesar de que muita gente não considera, porque as manchetes de jornais não eram todas de futebol, mas veja, morreu João Pessoa, o país mas para de novo para ir para as Laranjeiras para assistir Brasil e França. Então a política, por pior que tivesse o país, já parava quando entrava o futebol em campo. E isso para mim foi marcante, porque depois vai se juntar com um episódio do final do livro. E aí esse jogo é cercado de muita coisa engraçada, porque a seleção brasileira não jogou com o uniforme da seleção brasileira, né? A França não considera esse jogo oficial. Tem uma bagunça toda, né? Que você falou. Tinha essa rivalidade das federações do Rio e de São Paulo. São Paulo não emprestou jogadores, mas eles jogaram nesse jogo. Então, foi a maior bagunça da história, né? Esse primeiro jogo. Essa primeira etapa, essa fase romântica do futebol brasileiro, ela rende muito programa, viu, Marcelo? Porque se for considerar e deixar de considerar as partidas das seleções, tanto da Europa quanto da América do Sul, de qualquer lugar, elas se tornam complicadíssimas para você explicar. Mas é jogo. França entrou, Brasil entrou, era a seleção da França na Copa, depois jogou, Lucien Laurent, que tinha feito o primeiro gol da história das Copas, não estava em campo, e eles perderam, embora começassem ganhando de 2-0.
a torcida tremeu porque a França ela começou muito forte e a gente virou. Bom, no teu livro, Roberto, você vai contar Copa a Copa. Eu vou pegar algumas aqui, só para a gente dar um tempero para o curioso se interessar depois em comprar o seu livro. Copa de 50. Copa de 50 foi um trauma muito grande na vida do brasileiro, né? Porque aquela a gente achava que já era nossa, a gente comemorou antes. Como é que foi a volta da seleção depois da derrota para 50? Quanto tempo demorou para a gente criar coragem para convocar a seleção brasileira de novo? Essa é uma curiosidade, né? Esse é o maior período que a seleção brasileira passou longe dos gramados depois de uma Copa do Mundo. A seleção só vai voltar num louco pan-americano, né? Ela vai voltar em 1952, dirigida aí pelo Zezé Moreira. É o começo da dinastia Moreira na seleção. É Zezé Aimoré e Feola no meio. E o Brasil volta com a estreia de um dos maiores craques da nossa seleção, que é o Didi. O Didi, que tinha feito o primeiro gol no Maracanã, não tinha ido para a Copa de 50, ele é convocado e ele começa. E o Didi está muito feliz porque vai jogar essa partida. E o curioso é que Didi não tem a menor ideia que nos próximos 10 anos da vida dele, a vida vai virar de uma forma que ele vai ser bicampeão mundial e que ele está iniciando uma carreira brilhante na seleção brasileira e no futebol. Então é muito curioso quando você vê o Brasil saindo do Maracanã, acabou o mundo, terminou tudo. Pô, tinha Didi. Né? Então, assim, é curioso como você tinha Nilton Santos jogando nesse jogo, você tinha um Castilho, que não era o Barbosa, mas tinha mais sorte no gol. Então, a quantidade de craque que a gente tinha, a gente sai triste, que acabou o mundo, e quando vai jogar um Pan-Americano, a gente vem com a seleção fortíssima, inclusive com o Julinho. Então, assim, isso é incrível para você ver como o tempo tudo passa, e como, assim, todas as vezes que a gente imaginava que ia, às vezes a gente não foi. E quando a gente imaginava que não ia para lugar nenhum, a gente acabava indo. Mas foram 2 anos, a gente passou 2 anos, quase 2 anos traumatizado, para poder voltar a campo sem usar as camisas brancas do Maracanã. Que demorou foi isso, né? Fazer o uniforme novo. Fazer o uniforme, bolar e o que é que a gente ia usar, né? O que é que a gente ia usar. Mas é uma partida emblemática, ela é uma partida emblemática, e por esse fator que você tocou no ponto exato, a demora que se teve para chegar nesse jogo. Eu imagino para os jogadores como foi importante o título do Pan-Americano que ele vem na sequência. Né? Mas já num esquema totalmente diferente. Tanto é que quando o Brasil vence nesse jogo de 52, todo mundo ficou muito feliz porque a gente não goleou. Né? A gente fez o 2-0, 1-0, ou seja, aquele 6-1, 7-1 de 50, a turma não queria mais nem ver passar na frente. Bom, para não ficar parecendo que eu só fico urubuzando aqui, né, só falando de derrotas, vamos contar também um lado bom. Vamos pegar uma Copa. Você pode escolher 58, 62 ou 70, uma das três, que tem alguma. O começar de novo seja curioso, Roberto. Escolhe uma. Eu acho que você vê, Marcelo, eu acho que foram muito complicados. É difícil você escolher, por quê? Porque sempre o técnico que começava, ele não chegava. Né? Então, assim, ao contrário da Argentina, que o Bilardo e o Menotti foram campeões do mundo fazendo um trabalho longo, né? Durante muito tempo a Argentina só teve os dois como técnico, depois foi que começou a confusão argentina de trocar de técnico. Mas os técnicos brasileiros que começavam pensando que iam ter final feliz, era muito complicado. Né? E mesmo que começavam bem e ganharam títulos como o Dunga, o final da história ele não era feliz. Então a gente tem os 3 técnicos que começaram e foram para uma Copa depois, o Tite, o Dunga e o Zagallo, eles não ganharam nada. A gente não tem muito final feliz. Quando a gente vai de 55, que estreia a Garrincha, e que a gente vai ser campeão com Feola não estava lá. Né? Feola participava como assistente técnico em 50, mas Feola não estava lá. Então, essa é uma parte curiosíssima do livro. Os nossos começos de Copa do Mundo, eles não significam absolutamente nada com o que vai acontecer no futuro. Isso eu sempre digo que o futebol, os comentaristas de futebol, eu que gosto de futebol, também gosto de comentários, nós somos profetas do passado. Porque a gente é ótimo comentar depois que aconteceu, mas quando a gente vê as seleções começando, a gente vê que no final aquele trabalho que foi planejado não levava a canto nenhum. O melhor trabalho, se você quer um
final menos não feliz foi, de certa forma, o trabalho de Cláudio Coutinho em 79. Aí todo mundo vai dizer, mas, Alberto, quem chegou na Copa foi Tele. Foi. Mas o Coutinho, em 79, quando se ganha de 6-0 do Paraguai, o Coutinho tinha parado, tinha repensado a vida dele. Ele escala Sócrates, Newton Batata. Eu sou fã desse jogo, que eu vi pela TV, Zico em campo, Éder. E o Brasil jogou muita bola nesse jogo. E Coutinho, ele botou o time para frente, ele tinha repensado 78. O que é que atrapalha Coutinho no meio do caminho? A bagunça da Confederação Brasileira. Era um campeonato com quase 100 clubes, era uma bagunça no futebol. Tinha clube que entrava na segunda fase e saía. Coutinho vai cair no Sul-Americano quando ele é desclassificado. E entra Tele Santana. Essa seleção de 82 talvez tenha sido a que teve um trabalho, depois que entra Giolito Coutinho, a manutenção de um trabalho, de uma filosofia, que quando se resolve a bagunça da CBD, foi o trabalho mais bem feito. Isso realmente assim, foi mais bem feito. Mas veja só, a gente não consegue começar com um e o cabo chegar lá no fim para alguma coisa acontecer de bom, né? E depois, na sequência, vem um momento infeliz que eu acho que nem você entende, né? Eu nunca consegui entender. A gente perde em Sarriá, mas, teoricamente, era um time para você manter, não é? Era o melhor time do mundo, talvez a Itália fosse melhor, mas a gente manteria e na outra Copa a gente chegava bem. E a gente destrói o trabalho. E aí a gente começa de novo. Uhum. Né? Então, assim, nunca... Desculpa não responder essa pergunta para você, mas a gente não tem... Os títulos de 2002 e 94, eles não começaram como eles terminaram. Né? O começar de novo, eu acho que no meio devia ter o começar de novo no meio do caminho para chegar no final. O começar de novo com o Filipão para 2002 é no fim do caminho, né? Quase como uma segunda parte do trabalho. Então nunca houve, desculpa não ter uma resposta para isso, mas nunca teve uma trajetória feliz. E como você trata dessa questão já que você tocou nesse assunto, né, que nem sempre termina do jeito que começou, mas a gente teve agora, no caso do Tite, uma continuidade, né? Sem final feliz. Como é que você trata disso no livro? Esse começar de novo do Tite, por exemplo? Mas é exatamente, porque aí você me leva, porque o nome do livro é Começar de Novo. Eu tirei uma noite de sono de um Zelt, né? Porque eu não tinha título para o livro. Eu tinha um título do tamanho gigante. Eu disse, não pode. O título do livro tem que ser uma coisa que o cara pega e você já saiba o que é. Você pode ter um subtítulo grande, mas o título... Eu ficava rodando... Você sabe que eu sou doido por música. Sou fanático por música. E deu num dia de eu ouvir Ivan Lins. Então foi um dia que eu... Opa, Ivan Lins. Aí, Malu mulher. Começar de novo. Eu disse, rapaz, é isso. Começar de novo. Ivan Lins, a música. É isso, né? Pô, saiu o título do livro. Aí eu herdei do meu pai e da minha mãe, tem umas certas manias de eu ir um pouquinho adiante. Eu disse, pô, Ivan Lins é tricolor, torcedor do Fluminense. E Vitor Martins? Aí eu mandei para o Zé e para Zé Renato que fez o prefácio do livro. Muito obrigado, Zé. Lindo prefácio, muito bondoso. O Zé, Vitor Martins torce para quem? Aí o Zé disse... Pesquisou. Eu acho que nem de futebol ele gosta, mas aquilo ficou na minha cabeça. Rapaz, nem de futebol o cara gosta. Como é que pode? O cara gosta de pescar, encontrou, era amigo de Ivan Lins, pescava. O pescador gosta de futebol também. Aí eu fui encontrar uma entrevista de Vitor Martins. Ele é palestrino, torcedor do Palmeiras. E só assim eu terminei o livro, porque senão eu ia encerrar o livro com uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Mas o que acontece? O Tite e os outros, e os comerciários de novo, pessoal. Sabe o que eu cheguei à conclusão, Marcelo? Eu posso estar muito errado, mas eu acho que é como a vida. O caba não sabe absolutamente de nada. Você planeja, você faz o plano, bota tudo no papel. É muito legal ter um plano. Mas que esse plano no final vai dar certo e vai dar tudo ok, é história que você conta para trás. O cara é campeão, aí ele começa a dizer, não, o plano que eu tinha é tudo legal, mas funciona não. Agora, aqui é uma bagunça, né? Aqui é uma bagunça porque, realmente, quando a gente começa a observar que toda vez a gente tem que refundar o mundo e recriar a vida, é muito difícil. Então, isso acontece muito aqui. E agora, quando você pega... Vou continuar só no caso do Tite, né? O Tite agora sai. Como é que você vai tratar o daqui para frente, Roberto?
o começar de novo? A partir de que momento... Não é Ramon Menezes que assumiu? Não é Ramon Menezes? Pô, veja só, em 22 participações, 22 primeiros jogos, eu adoro o Ramon, gostava muito de ver Ramon jogar, e aí torço para ele ser o futuro Scaloni. Rapaz, em 22 jogos, essa é a escolha mais ilógica que eu vi acontecer. Todo respeito ao Ramon, porque eu não entendo. Olha só, você saiu de uma Copa tremenda, não tem planejamento nenhum. Você está apostando que talvez ele acerte, e que se ele não acertar, você está dando tempo para convocar um outro técnico. Não existe isso, sabe? Você sabe que assim, no negócio, na vida, na profissão da gente, não dá para você fazer isso. Então a seleção brasileira jogou com o Marrocos, um técnico que não é, né? Eu lembro o Carlos Nascimento, o Píndaro do primeiro jogo, depois Luiz Vinhais. A gente voltou para a década de 1930. É um retrocesso completo. Se der certo, vão dizer que é espetacular e que foi um plano. Estava tudo planejado. Então, eu acho que o Tite, eu gostei muito do trabalho do Tite. Eu acho que o Tite é o melhor técnico brasileiro. Mas é aquilo, né? O Tite aqui não é Alemanha. Aqui não tem o tempo para esperar para o Schoen, para o Sepp Herberg, de passar não sei quantas Copas, décadas, para que o cara seja campeão para se aposentar. Aqui ou você é ou não é. Muito legal. Bom, eu entrevistei aqui, tive a honra de entrevistar novamente o médico oftalmologista e escritor pernambucano Roberto Vieira. Roberto tem muita coisa escrita sobre o futebol pernambucano. Eu indico, tem muita coisa do Roberto nessa prateleira aqui de futebol da minha casa. O Roberto participou com a gente no Olá Curiosos do livro Seleção de Jaleco, jogadores de futebol que foram médicos, e agora ele está lançando o Começar de Novo, que é a história dos primeiros jogos da seleção brasileira depois das Copas. É o início dos trabalhos que a gente só vai saber o resultado depois de 4 anos, né, Roberto? Que exatamente. Funciona. Então, eu gostei muito do livro, porque, inclusive, no formato Kindle, ele me permite eu contar mais histórias, né? Ele é um formato aberto que me permite contar até o resto da história. É um livro, eu sempre coloquei, é um livro sem ponto final. Mas eu sempre vou colocar. Foi muito interessante para mim. Interessante para mim, inclusive, porque a Copa de 30 e a de 2000 e a primeiro jogo de 2018, para mim foi assombroso, porque em 2018 o Brasil joga no 7 de setembro, depois do atentado que existe aqui na eleição que tivemos. Então, veja só, a história ela dá um círculo e ela volta para o mesmo ponto, né? Mas eu sempre vou colocar olha, previsão, dizer o que vai acontecer. Não existe. É muito legal contar o passado do futebol, mas a previsão só no pretérito. E o Roberto já deu a dica, quem tiver interessado, é um livro em formato digital, né, um e-book, e você vai encontrar na Amazon.com. Aí vai entrar na Amazon.com e baixar para o Kindle o livro Começar de Novo. E sempre que tiver novidade, manda mensagem, Roberto. Você vê que cada livro novo, opa, tem entrevista aí. Com certeza. Estou tentando terminar o livro da história de Barbosa aqui no Santa Cruz. Estou tentando localizar agora o endereço dele quando morou aqui. Que maravilha, olha só. Vai ser mais fácil do que achar o time que o Vitor Martins torce. Foi. Acho que não, é verdade. Né? Acho que sim. Difícil, cara. Palestrino. Acho que foi por isso que o Zete não achou. Ele estava escondendo essa informação, corintiano, do jeito que o Celso é. Então, Roberto, um grande abraço, parabéns por esse livro. Muito obrigado a todos. Bom dia. Vamos lá, vamos continuando o programa agora.